Saudações de paz, meus queridos e amados irmãos, a todos que estão ouvindo esse áudio neste momento. Quero ser boca de Deus na terra para alertar a igreja do Senhor do grande engano, do grande influenciamento satânico, aonde muitas pessoas estão atraindo maldição para a casa do Senhor. Quero me apresentar, eu me chamo pastor Júnior Dantas, conhecido como profeta da libertação. Sou pastor da Igreja Apostólica Arca da Salvação, aqui em Manaus, Amazonas, no Brasil. E neste momento eu venho como boca de Deus na terra, alertar a igreja do Senhor para os grandes acontecimentos que estão acontecendo no mundo espiritual dentro das igrejas. A palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alabassurianda mandarai a sé. A palavra de Deus diz que o bem que era para mim fazer, esse eu não faço. Mas o mal que era não para mim não fazer, esse sim eu faço. Sabe qual é o pior pecado, irmão? Que hoje muitos estão cometendo dentro da casa do Senhor. É saber que aquilo que você faz é pecado e você continua fazendo. Você sabe que aquilo é errado e você continua praticando. Você sabe que aquilo vai trazer maldição para a sua vida e para a sua família, e você calabassurianda mandarai a sé, e você continua atraindo maldição para a sua vida e para a sua família. A Bíblia diz que o bem que era para mim fazer, esse eu não faço. Apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma lição no mundo espiritual, de fazer o bem, de fazer as coisas certas para Deus, para que a bênção de Deus venha se cumprir na sua vida e na sua família. Sabe o que está acontecendo, irmão, dentro das igrejas? São espíritos enganadores, influenciando as pessoas para o mal dentro da igreja, enganando os escolhidos de Deus. A Bíblia, ela diz assim em Mateus capítulo 24, Jesus, ele estava ali, ele já tinha alertado o povo de Deus que no fim dos tempos surgirão falsos profetas com falsos ensinamentos, principalmente satânicos, para enganar os escolhidos de Deus. E o que você está vendo nas igrejas é ensinamentos satânicos, doutrinas satânicas, atraindo a presença maligna para a casa de Deus, que era para ser chamada casa de oração, virou terreiro de macumba. Casa de oração hoje virou terreiro de macumba, aonde muitas pessoas rodam, mas a sua vida, o seu caráter não muda. Pessoas falam em falsas línguas, dominadas pelo espírito chamado lírico, o espírito enganador lírico, que engana muitas pessoas. Espíritos malignos que estão hoje alabassurianda mandarai a sé, estão hoje incorporando dentro das igrejas espíritos malignos que revelam, espíritos malignos que fazem falsas curas, espíritos malignos que enganam a muitos, mas não pregam a verdade que liberta. Pessoas que rodam, pessoas que falam em falsas línguas estranhas, mas o seu caráter cada dia se torna pior. Não estou aqui como juiz,
Não estou aqui para acusar ninguém, mas estou aqui para te alertar. Tome cuidado nas igrejas que você frequenta. Tome muito cuidado com igrejas que hoje rodopeiam, que igrejas que falam em falsas línguas estranhas, mas não tem salvação, não tem levante e anda, não tem manifestação da glória de Deus, aonde demônios têm que ser expulsos através da glória de Deus. Aonde não tem presença de Deus, não tem verdade. Aonde não tem salvação, não tem verdade. Mas o espírito enganador é aquele que influencia as pessoas a querer influenciar somente aquilo que agrega nesta terra. Pessoas procuram somente a doutrina da prosperidade. Pessoas só querem aquilo que agrega o seu coração. Mas a Bíblia é bem clara: o coração do homem é enganoso. Então tome cuidado. Tome muito cuidado quando você vê uma pessoa que passa o dia todo no monte, de joelho dobrado, mas quando está de pé, semeia a maldade. Pessoas que dizem que são santas, mas aqui fora acabam destruindo o ministério com a sua própria língua. São pessoas que estão sendo dominadas por espíritos enganadores. Pessoas que estão sendo influenciadas por espíritos malignos. E hoje muitos estão sendo enganados por esses espíritos. Muitos estão sendo enganados por espíritos malignos. Você pode ver que a maioria dessas pessoas que rodam, a sua vida é desgraçada. A sua vida é feita de contenda. A sua vida é feita de escândalo. Você pode ver que a maioria dessas pessoas vieram do adultério, continua no adultério, continua na prática do pecado, mas dentro da igreja está rodando, está rodopiando, está falando em falsas línguas. É espírito enganador, enganando os filhos de Deus. Mas a Bíblia é bem clara que nos últimos dias surgirão falsos profetas com doutrinas demoníacas e vão enganar a muitos escolhidos de Deus. Mas eu tenho uma palavra de vitória para você que é escolhido, para você que é escolhida. Quem tem a presença de Deus verdadeira, genuína, ela não é enganada. Quem tem a presença genuína na sua vida não é enganado. Pode vir o reteté, pode vir o falso espírito maligno, mas a vida continua a mesma. Mas quem tem visão de Deus sabe o que é certo, o que é errado. Vou dar um exemplo. Se eu compro um objeto roubado, isso se chama roubo. Eu estou sendo cúmplice de um roubo. Eu estou comprando um roubo, isso se chama, na lei, se chama receptação. E receptação é você praticar o roubo com a pessoa. Você está sustentando um roubo. Você está sendo cúmplice de um roubo. É igual ao pecado. Se você sabe que aquilo é pecado e você continua fazendo, você vai para o inferno. Você sabe que aquilo é errado e você continua no meio e fazendo as mesmas práticas, você está em pecado. Me perdoa falar a realidade. Me perdoa ser sincero com você. E tem muitas pessoas que falam: pastor Júnior, o senhor prega muito pesado, pastor. Ninguém vai ficar na sua igreja. Ei, o que afasta as pessoas da igreja não é a presença verdadeira, não é o evangelho que liberta, mas é o pecado incubado dentro das igrejas. Porque a Bíblia é bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certa vez Jesus estava pregando e olhou uma multidão caminhando com ele. Só que é uma multidão sem compromisso. Quantas pessoas são sem compromissos hoje? Quantas pessoas que estão caminhando com Jesus, mas não ceiam, não congregam, são desigrejados. Pessoas que não têm raiz, são pessoas descompromissadas com o reino. São pessoas que estão alabassurianda mandarabassai. São pessoas que hoje
estão estrupando a noiva do Cordeiro. Pessoas que pregam por